Feliz sábado. Deixa eu me arrumar aqui para não ficar de costas para ninguém. Acredito que o tema dessa lição é um dos que a gente, como adventista, mais gosta de falar, que é sobre sábado, né? E a primeira lição da semana, ela começa assim, com o título, né? Prelúdio ao descanso. O prelúdio, ele passa uma premissa de que tem algo antes desse descanso. Mas o que a gente faz, o que precisa ser feito para que antes a gente possa, de fato, descansar? Acho que a gente pode fazer uma pergunta muito simples, né? Não tem como a gente falar do sábado sem antes falar do domingo, da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E quando a gente olha a criação de Deus, existe um padrão. Existe um padrão ali nos dias. Primeiro dia, segundo dia e terceiro dia da criação, vocês podem reparar, eu vou até abrir aqui a Bíblia, convidar vocês a abrirem a Bíblia também, em Gênesis 1, tá? Vocês podem pegar a partir do versículo 1, a gente vai se estender aí o capítulo inteiro. Eu não vou ler, mas você pode acompanhar e confirmar se o que eu estou falando é verdade, tá? Nunca tomem como verdade absoluta e não vão estudar, tá? Primeiro, segundo, terceiro dia, Deus cria o ambiente. Quarto, quinto e sexto dia, Deus povoa esses ambientes que Ele criou. Então você pode falar assim, gente, olha, nunca tinha parado para pensar isso. Mas existe um padrão na criação. E existe também um padrão na ordem que as coisas foram criadas, né? Se você parar para observar, Deus primeiro cria o alimento e depois cria a criatura que vai consumir aquele alimento. A ordem dos animais também. E por fim, Deus cria o quê? O homem? Não? O quê? O sábado. O sábado. Porque às vezes a gente fala assim, não, a última coisa que Deus criou foi o homem, e o homem vai governar toda a terra e tal. Então, a gente não teria por que ter o sétimo dia, né? Porque se acabou ali. Mas aí Deus vem, no dia seguinte, Ele cria um dia. Ele cria um dia. E qual que é a diferença desse dia criado para os demais? Alguém se arrisca a dizer? Ninguém? Está bem baixinho, né? Dia de descanso, olha. Pegou o gatilho ali já, ó. Só que antes de ser o dia do descanso, né? De fato, e a gente vai entrar aqui na sequência, a gente pode perceber em Gênesis 2 o seguinte. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. A gente leu aqui 3 versículos bem pequenininhos, mas que querem dizer muita coisa. Muita coisa mesmo. O que a gente pode observar aqui, Alan? Quem tiver com a Bíblia aí, acompanhar esse trecho que o Luan acabou de ler, aqui em Gênesis 2, a partir do verso 2. Olha só o que Moisés relata aqui. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. Tudo que Moisés relatou aqui em Gênesis, vocês puderam perceber, está no passado, no pretérito, né?
Deus ele descansou, mas aqui do hebraico, Deus não descansou de fato na tradução, porque Deus ele não se cansa, né? A transliteração mais precisa seria ele encerrou, e ele santificou, e ele abençoou o sábado. Tudo no passado. Mas aí a reflexão que fica é, Deus fez isso, mas ele mandou a gente fazer também? Porque Moisés não fala isso, ele só relata o que Deus fez. Não tem nenhuma ordem de Deus aqui. Então a gente fica o questionamento, né? Deus ordenou que a gente fizesse o mesmo que ele fez ali na criação, ou até o Sinai, mas antes de passar para o Luan, para ele fazer essa dissertação sobre se Deus mandou ou não guardar o sábado, eu queria contar uma história para vocês, uma história sobre o meu cachorro. Vocês lembram o nome dele aqui? Alguém lembra o nome do meu cachorro? Não, ninguém lembra, né? Porque eu não falei o nome dele. E pior, eu nem tenho um cachorro. Para você lembrar de algo, você precisa pelo menos ter visto essa coisa, né? E ela precisa pelo menos existir. E assim a gente vai seguindo pro... De fato, foi ordenado que se guardasse o sábado? Ou só relatou que Deus guardou? Muito bem. Eu quero convidar vocês a lerem comigo Gênesis capítulo 39, do versículo 6 ao versículo 10. Aí, Luan, o que isso tem a ver com o sábado que a gente está conversando aqui? César. A gente vai chegar bem nesse ponto. O César ele já chegou bem no cerne da lição dessa semana, né? Que é sobre o ritmo do descanso, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos fazer um passo a passo para quem ainda não está nesse ritmo que o César está, né? Quando a gente lê Gênesis 39, do versículo 6 ao 10, a gente fala assim, o que tem em relação a essa história de José, na casa de Potifar, com o sábado? A relação com nada. Mas a gente vai ler e vocês vão entender, tá? Portanto, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo,
de nada sabia, além do pão com quem se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Então vamos lá. José fala uma coisa aqui muito importante. Eu vou repetir. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gente, o que ali é certo e errado para que José falasse para ela que ele estaria pecando contra Deus? Quando que vieram os mandamentos? Antes ou depois de José? Antes ou depois de José? Antes, depois. E agora? É pegadinha? Deixa eu passar lá. Mas eles já existiam antes da criação. Já matou a charada, mas repete aí no microfone para todo mundo ver. Os mandamentos, eles foram escritos por Deus no Sinai, mas antes da criação eles já existiam. E os mandamentos eram passados de pai para filho, pai para filho. Exatamente. Então agora a gente vai fazer esse link, tá? Então a gente vai lá para Gênesis agora, capítulo 26, versículo 5. Tá? Então, isso é muito importante. Lá, quando a gente falou da história de José, a gente não estava fazendo referência ao sábado especificamente, mas em relação a como ele pode pecar ou não, o que é certo e o que é errado. Quem está com o microfone? O irmão ali? Quer fazer um comentário? E o que é certo, o que é errado, onde está escrito que é certo, onde está escrito que é errado. Bom sábado a todos. Então, o que existe entre o judaísmo? A lei escrita e a lei oral. Então, existe a lei da oralidade e a lei da escrita. O povo de Israel, o povo judeu, já tinha a lei oral. Essa oral, como foi explicado pelos irmãos, era a lei passada de pai para filho. Isso está em Deuteronômio, falando que deveria ensinar os seus filhos, desde pequeno, de manhã, à tarde, à noite, instruindo. Isso é a lei oral. Então, eles tinham todo o conhecimento da lei da oralidade. Então, quando Gênesis 26, versículo 5, diz que Abraão guardou os meus preceitos, meus mandamentos, as minhas ordenanças, é a lei oral, porque ainda não havia escrita. A escrita surge posterior. Então, ele vai obter a lei da oralidade. E isso já veio desde Adão e Eva, que já tinha essa lei da oralidade. Perfeito. Eu ia falar isso. Mas eu vou ler o versículo para quem não teve oportunidade, para quem está de casa. E Gênesis 26, 5 diz assim: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Talvez a gente possa fazer um paralelo com um pai e uma criança. A criança pequenininha não sabe ler, não sabe escrever e às vezes mal sabe falar. Vai saber o que vai agradar ou não o pai. Fala para ela o que é certo e errado. E isso é passado de pai para filho. Né? E aí é o desfecho que o irmão deu. Muito obrigado pela contribuição. E aí, Alan? A gente já viu aqui no estudo dessa lição que o sábado existe e ele existe antes do Sinai. Desculpa. Então a gente sabe aqui, o povo judeu não existia antes do Sinai. Ou seja, o sábado não foi feito só para o judeu. O sábado foi feito para a criação. E olha como é curioso, quando eu falei aqui da história sobre o meu cachorro. Como que você lembra de algo que você nunca viu?
quando Deus escreve os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, olha como que ele escreve, como que ele começa o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus, e não farás nenhum trabalho. E depois ele termina assim: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há. Deus faz 3 coisas aqui no 4º mandamento. Ele faz um aviso: lembra-te, o sábado já existe. Ele dá 2 ordens aqui: 6 dias trabalharás e no 7º não farás nenhum trabalho. E ele justifica, ele fala: por quê? Porque eu sou o Criador. Eu criei o mundo e vocês são a minha imagem e semelhança. Isso aqui fica implícito que temos que fazer o que Deus faz, porque somos a imagem e semelhança dele. Ele fala: pois eu criei os céus e a terra e tudo o que neles há em 6 dias. Certo. Agora a gente sabe 3 coisas aqui: que Deus guardou, que não é para os judeus, e que Deus mandou guardar o sábado. E ele não destina o sábado especificamente para um grupo étnico ou um grupo religioso. Deus ordenou que o sábado fosse guardado, porque ele veio antes do Sinai, antes da escrita, como o irmão colaborou aqui com a gente. Então eu faço uma pergunta aqui, 2 na verdade, né? Uma complementa a outra. Deus, ele se importa com a criação? E se Deus se importa com a criação, a lei é mais importante do que a criação? O que vocês acham? Ou ninguém acha nada? Acho que a gente não vai ter... O pessoal acha, pegadinha, não vou me arriscar. Acho que vai chegar o microfone ali. Deus, ele se importa com a criação, mas a lei também é importante, né? E tanto que a lei, ela existe justamente para manter a criação, né? E Deus, ele faz um convite, né? Porque Deus, ele é todo poderoso, né? Mas ele nos convida a guardar a lei, porque nós temos livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, né? Então, a lei é tão importante quanto a criação. No caso, então, elas se complementam, né? A lei e a criação. Não existe uma ordem hierárquica entre as 2 coisas. E tem até uma história antes do Sinai sobre como Deus reflete o caráter dele no sábado e na lei, que é através do maná. E a gente pode falar assim: nossa, mas qual que é a relação que a gente vai ter aqui de lei, de sábado, de criação? Então vamos lá. O povo, ele saiu do Egito, ficou cativo por muitos anos ali no Egito, né? Aí quando eles ficam cativos, a primeira coisa que eles perdem: direito de escolha, direito de ir e vir. E quer queira ou não, quando Deus fala assim, lembra-te, qual que é o problema do lembra-te aqui no contexto, né? Quando você fica cativo, perde o direito de escolher, perde o direito de fazer o que quer. Você tem o seu direito de fala, de culto, cerceado. O povo ficou ali cativo em outra cultura, outros deuses. Quer queira ou não, muitos se esqueceram. Mas enfim, eles saíram do Egito. E deserto. Faz o que no deserto? Calor. O que Deus deu para eles? Sombra. E de noite no deserto faz o quê? Frio. O que Deus deu para eles? Calor. E aí, eles ficaram cercados. Na frente o mar, nas costas um exército querendo matar eles. O que Deus fez? Abriu o mar. Eles estavam com sede. O que Deus providenciou? Água. Eles estavam com fome. O que Deus deu? Maná. Mas o que eu acho bacana é que é o seguinte: antes você precisava fazer um esforço grande para poder se alimentar, né? Você tinha que cultivar a terra, né? Cuidar ali da sua plantação, colher, preparar alimento e comer. A água não, você ia lá no rio e bebia água. Não tinha esforço, né?
o calor e a sombra que Deus deu, não tinha nenhum esforço por parte do homem. Abrir o mar, também não tinha nenhum esforço por parte do homem. Agora, o preparar o alimento, tinha. E o que Deus falou para eles? Eu vou mandar maná para vocês, peguem a quantidade que vocês quiserem, mas desde que seja uma quantidade que vocês vão consumir. Porque se você deixar guardado isso daqui de hoje para amanhã, vai apodrecer. Não vai te servir como alimento. E aí, no sábado você não vai pegar nada, porque eu não vou mandar nada no sábado. Você vai fazer o quê? Pega em dobro na sexta. Então aqui a gente vê a demonstração, primeira, a demonstração da preocupação de Deus com a criatura, em sanar todas as necessidades. Mas a gente vê também aqui uma prova de fé. Eles teriam alguma coisa para comer se não fosse o maná? Não teriam. Então aqui eles colocam uma prova de fé, Deus coloca uma prova de fé para eles, falando o seguinte: não se preocupe com amanhã, eu estou te sustentando agora, você não precisa acumular nada, porque diariamente eu serei o seu alimento. E quando você não tiver naquele dia, antes eu vou te providenciar para que você tenha, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, Alan, me ajuda aqui. A gente viu a preocupação de Deus com a lei. Ele se importa tanto com a lei que ele se preocupou que ela fosse guardada no deserto. Então, na sexta-feira o maná é dobrado. Você não vai precisar quebrar a lei que eu dei. Mas aí a gente pergunta uma coisa: o sábado ele é um meio de salvação? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Acha que o sábado é um meio de salvação? Quem acha que não é um meio de salvação o sábado? Quem não acha nada? Então, o sábado, ele não é um meio de salvação. Você não chega a Cristo ou ao Pai por causa do sábado. O sábado ele é o resultado da atuação do Espírito Santo na vida de um cristão. Por você se achegar próximo de Deus, você sente o desejo de guardar o sábado. E o que eu acho mais interessante no tema dessa lição, que é os ritmos do descanso, a gente consegue ver na providência do maná. Lembra-te, é uma frase, assim, uma palavra-chave. Por quê? Durante a semana a gente tem que lembrar do sábado. Se a gente chega para guardar o sábado só no sábado, a gente não lembrou. O sábado simplesmente chegou. O que acontece quando a gente não lembra do sábado durante a semana? Eu vou falar o que acontece comigo. Quando eu não lembro do sábado durante a semana, eu faço o pôr do sol, aí eu vejo, o que eu tenho para fazer amanhã? Tenho que programar a reunião do clube, a classe que eu vou dar no clube, eu não sei o que eu vou comer, não sei se eu vou almoçar em casa, se eu vou almoçar fora, eu não sei a roupa que eu vou usar, então o que eu faço? Meu ritmo acelera. O meu ritmo durante o sábado é igual ao meu ritmo da sexta-feira, é igual ao ritmo da quinta, da quarta. Eu não estou descansando, eu estou acelerado igualzinho todos os dias da semana. Quando eu lembro que existe um sábado, eu me preparo. Igual o povo de Israel se preparou na sexta-feira, o maná era dobrado. Se você se lembra de guardar o sábado no começo da semana, você prepara tudo que você tem para fazer de secular até a sexta-feira, porque no sábado você chega e você descansa. O seu ritmo vai ser diferente, não vai ser um ritmo de correria. Você vai conseguir acordar cedo no sábado, você vai conseguir chegar na igreja desestressado, você não vai ter que sair correndo, brigar no trânsito, abençoar o irmão que te fechou, que passou no farol vermelho. Muda o seu ritmo. Por isso que Deus enfatiza sempre, lembra-te do sábado. E Ele muda essa abordagem. Quando a gente viu, quando Deus escreveu os 10 mandamentos, a justificativa dele era qual? Para guardar o sábado. Porque eu sou o Criador, porque eu criei o mundo em 6 dias. E no deserto, os 10 mandamentos eles são repassados para o povo. E a abordagem mudou. Olha como que mudou a justificativa de Deus sobre o sábado em Deuteronômio. Quem quiser acompanhar, está em Deuteronômio 5.
a partir do verso... Deixa eu ver... Aliás, do 13, 12. Do 12. Ele começa um pouco diferente já. Ele já começa sem falar para lembrar do sábado, porque como eles já guardavam o sábado e se preparando, recebendo o maná dobrado na sexta, começa assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. E ele continua igual: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o dia do Senhor e não farás nenhum trabalho. Até aqui, sobre a ordem de Deus, ela permanece intacta. Ele manda a gente trabalhar nos 6 dias e não trabalhar no sábado. Mas olha a justificativa que ele dá depois. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa. A justificativa é: lembra porque eu sou o Criador. E agora é assim: guarda o sábado por quê? Porque eu sou o seu Salvador. Em Lucas ele fala que Cristo, né? Ele morreu na sexta-feira, ele passou o sábado inteiro em descanso e no domingo ele ressuscitou. Então, o sábado ele é um memorial da criação e um memorial da salvação. Assim como o César tinha começado a falar que o sábado ele é eterno, como que a gente tem um sinal de que o sábado ele não acabou, ou de que o sábado ele começou e terminou, a gente pode ver isso no reflexo da criação e da salvação. Tudo culmina para o sábado, e tudo culmina para que a gente se lembre que Deus ele é o Criador e que Ele é o Salvador. Alguém tem algum comentário, alguma colaboração? O nosso tempo já vai se encerrar e a porta da graça vai se fechar. Se não falar, a gente já vai encerrar. Eu quero fazer uma contribuição, né? Eu acho que é importante a gente entender o significado do dia santificado, né? Quando a gente fala de santo na Bíblia, a gente está falando do quê? Separado. Quando a gente separa o dia, aquele dia é um dia especial. Quem aqui é casado ou namora? Levanta a mão. Pergunta para os homens, que geralmente os homens quem fazem isso. Imagina só, está chegando perto o dia, um dia comemorativo, aniversário de namoro, aniversário de casamento. Se você não se prepara ou prepara algo para aquele dia de comemoração vai ser diferente do que em relação aos outros? Em nada. Vai ser mais um dia. Talvez você dê uma enrolada, mas ela com certeza vai perceber. Você passa no mercado, corre e compra um chocolate, mas não é a mesma coisa de... não vai ter a fitinha, vai estar com preço, né? Então, a importância do santificado, do sábado ter sido santificado, é que ele foi separado, e nós temos que separar o sábado também. Nós temos que nos preparar, nos programar, que nem o Alan disse, né? O que difere o meu dia em relação aos outros? Eu vou preparar comida, vou passar roupa, alguns aqui até lavam, né? Que a lavadora lava e seca, ainda vou passar. E, quer queira ou não, você está no ritmo dos outros dias, e aquele dia não foi separado. E aí depois você quer receber as bênçãos, só que você não está preparado para estar recebendo a bênção, porque você não parou, não observou, não refletiu. E por que você não fez isso? Porque você está no ritmo da correria, está intenso, e você não observa quantos motivos você tem para ser grato. Deus fala assim, lembra-te porque eu fui seu criador, tipo assim, você esqueceu que eu te criei? Seja grato por mim porque eu te criei. Passou algum tempo, o povo esqueceu de novo, e Deus falou assim, já que você se esqueceu que eu te criei, e você não está sendo grato por isso, ao menos seja grato, porque eu te libertei. Eu estou te dando a opção de você fazer o que você quiser, de você falar o que quiser, e de prestar culto para quem você quiser, porque nem isso Deus obrigava o povo a fazer. O povo fazia se quisesse. Acho que a minha contribuição era essa. Bom, então vamos fechar nossos olhos e terminar o estudo da lição? Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos aqui essa oportunidade de estudarmos um pouco sobre o sábado, Pai.
Pedimos que o Senhor nos ajude a lembrar do sábado durante a semana, para que possamos santificá-lo de fato no sábado. Que o Senhor nos dê um ritmo de descanso, que possamos saber e lembrar sempre que o sábado é o memorial da criação e da salvação. É o que te pedimos e te agradecemos em teu santo nome. Amém.